Muito obrigado a todos, em particular obrigado ao Guilherme pelo convite que me fez. Eu, na realidade, sou presidente da European Service Network of Mathematics for Industry and Innovation, que podemos chamar Rede Europeia de Matemática para a Indústria e Inovação. Também sou diretor de um grupo de investigação do Laboratório de Engenharia Matemática do ISEP. Vou fazer uma inconfidência. O Guilherme, quando me convidou, na altura, eu perguntei-lhe, mas sobre o que é que queres que eu fale? E o Guilherme disse, estás à vontade, fala do que achares bem, é uma comunidade aberta, estamos a construir uma comunidade, etc. E eu, na altura, pensei muito se havia de trazer um use case ou se havia de trazer uma apresentação mais institucional da EUMATSIN. Optei pela segunda, porque nós, na realidade, somos uma service network, ou seja, nós pretendemos pôr a matemática ao serviço da indústria e da inovação, e tendo-me o Guilherme dito que os participantes eram um grupo muito heterogéneo, eu agora, entretanto, apercebi-me que tenho aqui uma data de matemáticos, não vou apresentar uma única equação, está bem, senão perdi o resto da audiência, e, portanto, é um bocadinho nesse sentido, e no sentido em que partilhar com vocês algumas ideias. Bom, de onde é que aparece a EUMATSIN? A EUMATSIN aparece como resultado do Forward Look for Mathematics in Industry, que é uma publicação da European Science Foundation, que tem como objetivo projetar no médio prazo o que é que vão ser determinados, ou o que é que deveriam ser determinadas áreas da ciência. Na prática, uma das recomendações desse Forward Look era que as instituições académicas e a indústria deviam partilhar as melhores práticas, okay, no sentido de avançar com esta transferência de tecnologia. Portanto, em 2013, a EUMATSIN é fundada como uma fundação holandesa, STICH, na realidade, mas é o equivalente ao que nós temos cá como fundação, e que foi promovida pela European Mathematical Society, ou a Sociedade Europeia de Matemática, e pelo ECME, European Consortium for Mathematics in Industry, que são instituições não tão viradas para a transferência de tecnologia, mas instituições mais viradas para a investigação e para a academia. Mas, no fundo, essencialmente, a ideia é um chapéu, vá lá, para todas as atividades de matemática industrial na Europa. Bom, essencialmente, e no contexto que estamos aqui, para este público, essencialmente quais são os tópicos principais? Portanto, primeiro, criar uma rede europeia, que fomente conexões estratégicas entre as redes nacionais, eu vou já explicar como é que foi formada esta rede europeia, e os centros de investigação, para fomentar a cooperação internacional e a vantagem competitiva para a Europa nesse sentido, estimular, obviamente, a cooperação entre matemática e indústria, ou seja, a transferência de tecnologia propriamente dita entre matemática e indústria. Depois, um ponto também importante é promover e dar o reconhecimento à matemática perante o público em geral. Portanto, nós estamos aqui a falar para quem está fora da matemática e muitas vezes até muito a montante, ou seja, mesmo para os alunos pré-universitários. E depois, obviamente, tentar que a indústria europeia, através disto, tenha alguma vantagem competitiva. Bom, essencialmente em relação ao primeiro e ao segundo ponto, a EUMATSIN é o quê? É uma rede de redes nacionais, neste momento são 20 países que estão na rede. Cada rede é constituída tipicamente por o que nós chamamos nós, mas que são geralmente centros de investigação. Nós estamos a falar de cerca de 400 centros de investigação em matemática em toda a Europa, portanto já com um alcance muito interessante, e cerca de 9 mil investigadores, grosso modo, a estimativa que nós temos para isto. Bom, um ponto importante para isto era também o quê? Era, de alguma maneira, pôr a indústria dentro do comboio. E, portanto, o que a EUMATSIN tem é, na realidade, entre outras coisas, tem o chamado Industrial Core Committee. O Industrial Core Committee é o quê? É um conjunto de empresas que têm interesse em, de alguma maneira, juntar-se àquilo que é
vá lá, o futuro em termos de investigação na matemática industrial. Essencialmente é um bocadinho esta a ideia. E, portanto, em particular, e agora neste contexto que estamos aqui a falar, de data science, em 2019, portanto, nós temos várias atividades com o Industrial Core Committee, que fazem parte da EUMATSIN, empresas como Siemens, Michelin, Shell, a portuguesa North, a Repsol, bom, e afins. O que é que se fez? Criou-se um vision paper sobre modelação, simulação e otimização, mas agora, não olhando para isto segundo o paradigma anterior, que era um paradigma menos baseado nos dados, mas qual é a transição que isto tem quando de repente nós começamos a ter uma data de dados. E na prática há vocês através dos códigos QR depois podem ter acesso a esta documentação toda, está bem? Se quiserem estar no site da EUMATSIN. Uma das empresas e um dos representantes, que era o representante da Repsol, escreve uma frase engraçada que diz o seguinte: to properly assimilate all the available data, que é o principal problema, que é, nós temos dados, mas quando começamos a ter muitos dados, o que é que acontece? Não é? To integrate rigorous mathematical models, and finally to take decisions at various levels based on those simulation models in real time, still remains a challenge. Porque temos muitos dados, mas dependendo das situações, muitas vezes nós queremos tomar decisões em tempo real. E como é que nós conseguimos fazer isto? Okay? Essencialmente, neste documento, há alguns desafios que são muito relevantes. E esses desafios muito relevantes, pelo menos para este contexto, a escalabilidade. Okay? Segundo, o problema do Model Order Reduction, ou seja, o que é que são aqueles multi-scale models, porque se nós estamos a pensar num produto como um pneu ou um digital twinning de uma máquina qualquer, nós temos que trabalhar a diferentes ordens de escala. E isto depois, em termos de algoritmos, é extremamente complicado, extremamente difícil, até por causa da capacidade de computação. Terceiro ponto, a interpretabilidade, obviamente, já foi muito falado aqui, a questão de termos dados, mas depois o que é que nós conseguimos interpretar acerca disto e extrair informação que seja útil para o negócio. Tenham sempre em mente que nós temos uma abordagem dentro da matemática industrial que é sermos úteis ao negócio. Portanto, podemos desenvolver toda a teoria ou utilizar toda a teoria que temos na matemática, mas o objetivo final é que o negócio seja útil para o negócio. Bom, em particular, esta figura que aqui está, que é que está também referida naquele documento que eu vos estava a falar, que está num artigo do Dirk Hartmann. O Dirk Hartmann é basicamente o cientista-chefe para Digital Twinning da Siemens, está bem? E, essencialmente, ele fala muito nesta relação entre o que é os modelos físicos, que são interpretáveis, que nós conseguimos perceber o que é que lá está, e depois como é que nós conseguimos também agregar os dados. Eu acho que isto é um dos grandes desafios, porque o data-driven é muito importante, mas muitas vezes, claro que isto depende da área em que estamos a trabalhar, é muito importante perceber qual é a razão que está por trás e nesse sentido, se faz algum sentido. Isto é uma frase interessante: without the right analytical methods, more data just gives a more precise estimate of the wrong thing. E isto, às vezes, é bom pensarmos em relação a isto. Eu, quando preparei esta apresentação, vou ser honesto, não pensei em AI. Pensei em data science, pensei numa data de coisas e, de repente... Mas resolvi colocar uma pequena nota sobre a AI e felizmente, com todas as apresentações maravilhosas, já agora aproveito para dar os parabéns e os parabéns aos palestrantes, achei fabuloso tudo o que vi até agora, mesmo muito interessante. Eu acho que obviamente é uma ótima oportunidade, é uma excelente oportunidade, nós estamos a viver numa época completamente disruptiva. No entanto, e também é óbvio, também já foi muito aqui falado, deixa alguns desafios. E na altura, o que eu pensei, na altura lembrei-me disto, que tem a ver exatamente com a interpretabilidade.
suponho que 99,999% das pessoas que aqui estão percebem que correlação não é causalidade, ok? O que temos aqui é uma coisa muito simples, que é a relação entre, a correlação entre o consumo de margarina e o rácio de divórcios no Maine, no estado dos Estados Unidos, ok? E, obviamente, para qualquer um de nós, neste site que está ali embaixo do lado esquerdo, vocês podem aceder a montes deste tipo de o que nós chamamos correlações espúrias. Eu também sou cientista, bom, ou pelo menos tento fazer alguma ciência, e muitas vezes quando nós estamos a estudar alguma coisa, essencialmente o que é que nós pensamos? Pensamos, bom, deixa-me ir buscar um artigo científico, deixa-me ir procurar o que é que existe em termos científicos que já foi demonstrado sobre e que tem base científica sobre isto. A Conceição estava a falar disto hoje de manhã, exatamente sobre um ponto semelhante. Bom, e o que é que acontece? O que acontece é que nós, na realidade, podemos, na prática, pôr o ChatGPT a fazer um artigo científico sobre isto, a gerar texto sobre este assunto. É claro que, como cientista, eu penso muitas vezes, bom, mas eu nunca vou ler um artigo científico à internet que apareceu de um lado qualquer, óbvio, certo? Só que a quantidade, isto é um desafio que eu me parece muito importante, que é a velocidade, e penso que o Guilherme falou nisto logo no início, que é a velocidade com que as coisas estão a ser geradas, torna-se praticamente incontrolável nós conseguirmos ter um controle, passa o planasmo, sobre este assunto. E o que é que acontece? É que na prática, mesmo os artigos científicos, ok? Isto é um artigo de Elsevier, toda a gente conhece como reputadíssima editora. Este artigo que está publicado, eu consultei-o anteontem, não, a semana passada, uma coisa do género. Se vocês repararem na introdução, começa com "Certainly, here is a possible introduction for your topic." Ok? Isto passou por, não sei quantos revisores terá esta revista, mas pelo menos por 2 ou 3 revisores seria perfeitamente razoável. Isso é que eu não estou a impor em causa o conteúdo, até porque não faço a mínima ideia do que é que se trata naquele artigo. Mas pelo menos houve uma parte que passou em claro. E, portanto, isto pode nos fazer pensar, ok? Os mecanismos de controle perante uma coisa destas, porque há 5 anos atrás ou 10 anos atrás, nós líamos um artigo científico e, à partida, numa revista de qualidade, não punhamos em causa o que é que lá estava. Bom, outro ponto importante que eu vos queria falar tem a ver, ou com outro objetivo, é promover o reconhecimento do público em geral, ou seja, nós não estamos a falar para matemáticos neste contexto da Iomacina, perante este tópico, estamos a falar para pessoas que estão fora da matemática, da engenharia e das áreas afins. E, portanto, é de alguma, muitas vezes, as pessoas não se apercebem de que muitas das coisas que estão a utilizar têm a matemática por trás. Isto não é a matemática para dizer, os matemáticos é que são bons ou uma coisa do género. É que, na prática, se nós queremos ter pessoas competentes em matemática, temos que lhes explicar que, primeiro, existe um futuro na matemática, e isso tem que ser feito muito cedo, porque para todos os que estamos na área de ciência, engenharia, etc., sabemos que às vezes perder 1 ou 2 anos de matemática significa que nós nunca mais vamos fazer nada para a frente. E, portanto, muitas vezes é importante essa ideia, e a ideia do iceberg matemático, que o Lee Shriver muito bem representa com aquela frase. Bom, um ponto importante para isto, e que também tem a ver com uma coisa que se falou ontem, que acho eu, não tenho a certeza, se a memória não me falha, mas a Microsoft, penso eu, agora até tinha um cientista responsável pela parte das centrais nucleares de geração. Estamos de acordo? Acho que não me enganei, não sei se era a Microsoft, mas uma dessas empresas. Bom, porquê? Porque o consumo de energia é gigantesco associado a isto, não é? Todos, acho que é um ponto que toda a gente sabe. O que é que acontece? E, entretanto, ontem ao ouvir isto, lembrei-me deste slide que tinha posto aqui, porque muitas vezes o que acontece é que os algoritmos, nós pensamos tipicamente, bom, tenho dados, a questão da escalabilidade, eu tenho dados, quero andar mais depressa, não tenho capacidade de computação, então preciso de processadores melhores, etc. Mas na prática, se nós olharmos para trás,
muitas vezes os algoritmos ultrapassaram e em muito a capacidade do hardware desenvolver. Atenção que aquele hardware improvement, basicamente o que estamos a fazer aqui é pensar na lei de Moore, está bem que a capacidade de processamento duplica de 2 em 2 anos e, portanto, calcular em função disto. Bom, como é que nós transmitimos isto ao público ou transmitimos a importância da matemática ao público? Bom, a Iomatsin tem um Success Story Book. Este Success Story Book é um conjunto de histórias que na realidade são reais, são produtos que foram implementados nas empresas por centros de investigação em matemáticos e por matemáticos, okay? Mas que estão escritos de maneira a que o público em geral possa ler. Não tem um artigo científico, não tem rigorosamente nada. Ou seja, a ideia é que as pessoas possam perceber o alcance da matemática e que a matemática, na realidade, pode ser útil para resolver uma data de problemas da indústria. Terceiro ponto, e para terminar, o que é que nós temos, o que é que a Iomatsin criou? Bom, uma das coisas que nós pensamos foi, bom, nós temos a Siemens, temos a Repsol, temos a Michelin, que são empresas tipicamente que têm departamentos de investigação com uma forte dependente matemática. Mas se nós queremos mesmo transferir tecnologia e se estamos a pensar em pequenas e médias empresas, como é que nós podemos fazer isto? Então o que nós criamos foi a OpenDesk. A OpenDesk é basicamente uma one-stop shop, ou seja, é um local onde as pequenas e médias empresas podem colocar o seu desafio, o seu problema, geralmente empresas que não têm departamentos de investigação, etc. E isso, o que vai ser feito é, no fundo, ser difundido pelos centros de investigação que são associados da Iomatsin. Claro que isto foi um processo longo. A ideia, tipicamente, é pensar, bom, mas porquê que eu hei de contactar aquela pessoa que se calhar é o único matemático que eu conheço, mesmo tendo a ideia que a matemática me pode salvar a vida, entre aspas, ok? E porquê que não é de procurar noutro sítio qualquer? E, portanto, nós usamos esta capacidade de rede. A Rede Europeia de Matemática Industrial é uma rede de partilha, está bem? Não existe tanta competitividade, existe mais partilha. E, portanto, essa é a ideia da OpenDesk. Qual é o processo? Muito rapidamente, tenho 55 segundos, acho que não vou demorar muito mais. Qual é a ideia? A ideia é que as empresas submetem uma proposta, ou seja, descrevem brevemente qual é o problema que estão a tratar, sem questões de confidencialidade, etc. É feito um primeiro diagnóstico para perceber se a matemática industrial terá ou não capacidade para ajudar na resolução desse problema. Depois, a partir daí, é assinado um NDA, um Non-Disclosure Agreement, e essa informação é difundida pelos centros de investigação. Depois, os centros de investigação o que fazem é, têm uma reunião com a empresa, ou mais do que uma reunião com a empresa, onde dizem, bom, a minha ideia, tiram as dúvidas que têm, e depois vão, de alguma forma, apresentar uma proposta, e que a empresa pode escolher nenhuma, uma, duas, 5, as propostas que quiser, e depois todo o processo é entre o centro de investigação, ou os centros de investigação, e a empresa. A Iomatsin não tem rigorosamente mais nada a ver com isso. Ok? Bom, também temos um Strategic Research Agenda, que também podem ler no nosso website, em que tem uma parte, um capítulo só sobre Data Science. Aqui é uma coisa mais de investigação pura e dura, e não de transferência de tecnologia. Ok? O site da Iomatsin também tem um Job Portal, portanto, quer pessoas que andem à procura de emprego nestas áreas apenas para a indústria, está bem? Não temos nada de posições de investigação nem nada do género, é tudo empregos na indústria e, ao mesmo tempo, as empresas que estejam interessadas em publicitar por esta comunidade podem fazê-lo da mesma maneira. Portanto, basicamente, esta era a mensagem que vos queria deixar. Peço-vos desculpas, estamos mesmo na altura do almoço. Muito obrigado por ainda estarem com atenção. São muito simpáticos e amáveis. E agradecer mais uma vez a vossa atenção e muito obrigado Manel, mais uma vez por esta oportunidade. muito obrigado.